serão apresentados 3 trabalhos, que vou nomear na ordem em que eles serão apresentados. O sintoma entre a psiquiatria e a psicanálise, por Maria Ângela Santa Cruz. Paradigmas distintos, a contradição entre o tratamento do sintoma e a análise do sujeito, por Maria Silvia Borghese. E os sintomas, os analistas e a medicalização, por Ana Maria Sigal. Começaremos pela apresentação de Ângela Santa Cruz, professora e psicanalista, membro do departamento, professora e coordenadora do curso Adolescência da Contemporaneidade, coordenadora de equipe clínica da Clínica Psicológica do SEDES, mestre em Psicologia Clínica pela PUC e professora do curso de Psicopatologia do curso NAIP USP. Com a palavra, Ângela Santa Cruz. Em primeiro lugar, eu queria me desculpar, porque eu vou ter que ler com os outros colegas também, eu acho chato para quem ouve, mas eu quero tentar me ater aos 20 minutos que insistentemente aí ele pediu para manter, senão o Flávio marca todo mundo. Então, eu vou tentar fazer isso do jeito menos chato possível, tá bom? Então, vamos lá. A mãe está aflita. Sua demanda ao psiquiatra é clara. Uma intervenção rápida e eficiente para que seu filho pare de agir como um tarado, levantando as saias e pegando nos seios das tias da creche. Quer encaminhar ao psiquiatra para tratar desses sintomas, dessa doença. Tem medo que o filho perca a vaga na creche. Assegura que em casa não há maus exemplos e nenhuma possibilidade de abuso sexual. Será que quando crescer vai virar um maníaco do parque? Pergunta uma desesperada mãe ao doutor. Só se for um maníaco do parquinho, responde o psiquiatra, diante do suposto tarado em questão, um garoto de 1 ano e 3 meses. A resposta espirituosa dada por esse jovem psiquiatra, recém-chegado ao equipamento público de atenção à criança e ao adolescente, relatada por ele durante as aulas de nosso curso Adolescência na Contemporaneidade, não dissipa a dimensão trágica da situação. Creches, escolas, pais, psicólogos recorrem cada vez mais, com mais frequência e mais precocemente aos psiquiatras e serviços de psiquiatria. Não é incomum encontrarmos professores de escolas da elite paulistana impressionados com a grande quantidade de alunos usuários de Ritalina. Se na perspectiva daquele jovem psiquiatra, este aumento da procura pode ser visto como um escoadouro dos mais variados e complexos problemas sociais, ou ainda como escoadouro dos problemas graves e crônicos de um sistema educacional cada vez mais expulsivo e excludente, em que pese a proliferação das bandeiras da inclusão, é inegável que a nova psiquiatria, instrumentada pela farmacologia e pelas neurociências, vem ganhando força e legitimação social no trato com sintomas considerados antissociais ou indicativos de alguma nova doença. Testemunha disso é não só o aumento da procura, como também, principalmente, o tipo de resposta dado a essa demanda. Ainda que o equipamento de saúde em questão não possa ser tomado como representativo da política de saúde mental em vigência, a resposta dominante do serviço é sim indicativa de uma prática que vem se generalizando. O diagnóstico de transtorno bipolar, depressão, ansiedade, psicose, hiperatividade e déficit de atenção em crianças e adolescentes, que são medicados em 95% dos casos, segundo dados desse psiquiatra. Não é outra direção da mídia que reforça, legitima e amplia tal poder da psiquiatria. No ano passado, vários de nós fomos surpreendidos com a publicação na revista da Folha de uma matéria de capa sobre depressão em crianças. Nesta, como de resto qualquer manifestação de desconforto ou sofrimento, sobrecodificada pelos mais recentes avanços dos estudos da bioquímica cerebral ou do código genético, os sintomas da depressão infantil são claramente classificados e apresentados como manual de orientação aos pais, parte fundamental da estratégia de apresentar a depressão como uma doença que pode acometer até bebês e que, ao contrário do que se pensaria, não seria apenas efeito dos tempos modernos. Existiria como doença, desde que o mundo é mundo, esperando apenas ser identificada, examinada, estudada e curada pelos avanços da onissapiente ciência moderna.
Mergulhados na lógica capitalista dominante, produzidos reprodutores desta lógica, os meios de comunicação pretendem prestar um serviço à população quando publicam matérias desse tipo, supostamente como uma forma de orientar os pais no cuidado com seus filhos, encaminhando-os para os especialistas de maior ibope do momento. Neste sentido, ainda que formadores de opinião, como comumente são chamados, os meios de comunicação também são termômetros de movimentos socio-históricos. No artigo em questão, a psicanálise está embaixo, como uma voz minoritária que, supostamente, conforme o artigo, não admitiria a existência de depressão em crianças. A psiquiatria aparece em alta, como aquela que, finalmente, rendendo-se às evidências sintomáticas, classificando com uma maior competência científica tais sintomas, em quadros nosológicos claros e universais, conferindo, enfim, o estatuto de doença, as mais variadas manifestações de sofrimento humano, resgataria as crianças de seus estigmas morais de mau comportamento, desatenção, preguiça e tantos mais. O paradoxal e irônico é que justamente a psiquiatria, em sua primeira versão, o alienismo, se inaugura como uma proposta de tratamento moral às doenças mentais. Saber produzido no próprio bojo de uma relação de poder que se construiu dentro dos muros do asilo na virada do século XVIII para o século XIX, a loucura passa a ser assunto médico quando é reduzida a uma forma muito particular de doença, a doença mental. Nesse movimento histórico-político, a loucura perde sua potência trágica de expressar o outro da forma homem. A própria constituição da psiquiatria e seu projeto de patologização e cura da loucura foram extensiva e intensamente analisados por Foucault. Tal projeto inseria-se numa rede muito ampla de dispositivos, práticas e saberes diversos, das práticas penais e suas formas jurídicas, as práticas educacionais e seus saberes pedagógicos, apenas para citar alguns, que Foucault chamou de dispositivos disciplinares. Tais dispositivos compunham um tipo específico de tecnologia de poder, o poder disciplinar, cuja incidência ocorre diretamente sobre os corpos, produzindo corpos úteis e dóceis. A partir da invenção de um método singular de análise, o método genealógico, Foucault, analisando diferentes diagramas de poder, desde as sociedades de soberania até as sociedades disciplinares, como a nossa, vai cartografando claramente a trajetória histórica da construção de um modo específico de se fazer gente, próprio da modernidade ocidental, um modo indivíduo de subjetivação. Corpos segmentados em músculos, tendões, pequenos e grandes movimentos em posturas, corpos treinados em cada segmento, disciplinados e forjados em espaços-tempos milimetricamente planejados e esquadrinhados nas cidades, casas, hospitais, escolas, prisões, fábricas, individualizando-os e totalizando-os em uma vigilância constante. Esta tecnologia de poder, usada na fabricação de indivíduos, na aguda e implacável analítica de Foucault. Esta forma de ser gente, a forma indivíduo, diferente dos indígenas brasileiros ou dos indianos pré-globalização, por exemplo, vem sendo a forma hegemônica construída nas sociedades ocidentais, modernas, capitalistas. Guattari, há tempos, conseguiu observar e fazer uma afirmação prenhe de consequências. A produção de subjetividade constitui matéria-prima de toda e qualquer produção. No capitalismo, a produção de subjetividade é a matéria-prima por excelência. Uma das decorrências imediatas e inevitáveis desta afirmação é a dimensão política de todo o trabalho direto ou indireto com a subjetividade. Ora, o momento de emergência do capitalismo, sua fase fabril e sua consolidação, sua fase extensionista, tornava imperativa a constituição de uma população que produzisse e consumisse, mão de obra e destinatária das mercadorias produzidas, fixando assim um dos círculos da espiral inesgotável do capitalismo. O próprio conceito de população foi forjado no século XVII pela necessidade historicamente criada de fortalecer os estados-nação modernos. A vida humana passa então a ter outro valor e sentido, diferentes daqueles das sociedades de soberania, onde a máxima do poder pode ser sintetizada na seguinte formulação Foucaultiana: fazer morrer ou deixar viver. Isso na sociedade de soberania, né? A forma de poder que engendra uma nova ordem mundial de organização socioeconômica, política subjetiva, própria das sociedades capitalistas modernas, Foucault deu o nome de biopoder, e pode ser sintetizada nesta outra formulação: fazer viver ou deixar morrer.
Trata-se de um poder do qual a tecnologia disciplinar é um de seus componentes constitutivos, que incide diretamente sobre a própria vida, sendo o modo indivíduo de subjetivação uma de suas mais bem acabadas e brilhantes formatações. Mas ali onde incide o poder, sempre se forma uma resistência, como diz Foucault. Resistência em sentido político. Mas poderíamos pensar também numa das formas de resistência postuladas por Freud, a resistência do id, a insistência do pulsante, as forças pulsionais da pura intensidade, do que está sempre a exigir trabalho para o psiquismo. Neste sentido, poderíamos dizer que o sintoma é uma forma de resistência subjetiva e política. Resistência como uma força que obstaculiza o processo analítico, quando este está às voltas com a proximidade do recalcado, ainda também é isto, mas não só. Eu insisto que o sintoma é uma forma de resistência subjetiva e política. O que a psiquiatria se propõe, então, a fazer com o sintoma? Eliminá-lo, calar o sujeito, silenciando o seu sintoma. Muitos autores já pensaram a função de disciplinarização e controle social da psiquiatria. O próprio Foucault, Castel, Basaglia, entre nós, o Grandir, o Jorel, o Roberto Machado, Paulo Amarante, Antônio Lancetti. Tal crítica político-teórico-clínica ao discurso e prática psiquiátrica constitui-se um dos componentes fundantes, simultaneamente diversos outros, do movimento pela reforma psiquiátrica no mundo e particularmente no Brasil. Aqui, se a lei da reforma psiquiátrica apenas foi promulgada em 2001, o movimento brasileiro pela reforma psiquiátrica inicia-se corajosamente em plena vigência da ditadura militar no final da década de 70. Curiosamente, justamente hoje, que temos a lei tão ansiada promulgada, ainda que de forma modificada, que assistimos à implementação de uma nova organização de serviços, na qual os cabos têm função central, coerente com as políticas públicas em saúde mental do atual governo federal, justamente agora é perceptível o número exponencialmente crescente de profissionais da saúde mental que nunca ouviram nem sequer falar da reforma psiquiátrica. Justamente agora, uma nova prática asilar vai se expandindo, a prática de enclausuramento do sofrimento através da medicalização do corpo social. É que os tempos são outros, o capitalismo é outro no mesmo. A modernidade, ainda que a mesma em seu ideário e práticas, é outra. Concordo com Cleusa Pavan em sua leitura de Lipovetsky, que nos ajuda a pensar o contemporâneo. Estamos em tempos hipermodernos, onde as lógicas que fabricaram a modernidade se mantêm, porém hiperintensificadas. A lógica do mercado, a lógica do individualismo e a lógica do hiperdesenvolvimento tecnológico. Estamos em outro momento do capitalismo, uma fase que pode ser chamada de intencionista, momento das empresas e do capital transnacional, cujo diagrama de poder é do mercado mundial integrado. Deleuze deu o nome de sociedade de controle a este novo círculo e espiral capitalista, quando a tecnologia disciplinar não se substitui, mas se intensifica através de novas estratégias de poder, principalmente através da aceleração do tempo, da expansão ilimitada do marketing e do desenvolvimento vertiginoso da ciência e da tecnologia, com simultâneo investimento social e libidinal em seus poderes. O biopoder, no contemporâneo poder do império, poder universal, a ordem mundial que talvez se realize hoje pela primeira vez, incide não mais apenas sobre corpos, sobre o vivo, como também sobre a vida nua, não formatada, sobre o próprio viver. Nesta nova fase, a psiquiatria não pode apenas se restringir à sua função original de excluir para disciplinar. A forma império do capitalismo atual não admite nenhuma exclusão. O planeta inteiro é seu domínio. Hoje, o arsenal de drogas lícitas da psiquiatria consegue radicalizar sua função política de controle social, realizando ainda mais eficazmente sua vocação de nascimento. Mas uma amostra dessa função de controle é a crescente onda de patologização e medicalização generalizadas dos jovens encarcerados na FEBEM, onde é prática corrente em algumas unidades, principalmente aquelas destinadas aos jovens que cometeram infrações mais graves, a distribuição indiscriminada de gardenal para todos. Então, os sintomas deixam de ser analisadores. Analisadores de formas de organização subjetiva, de formas históricas de organização sociopolítica, de modos de subjetivação que trazem sofrimento para os sujeitos e que, por isso mesmo, são expressões que apelam à reinvenção do viver para serem reduzidos à condição de negatividade absoluta, signos de transtornos neuro-hormonais, como diz Lehmann.
Abro aqui um parêntese para esclarecer minha posição com relação ao uso da medicação psiquiátrica. Sua utilização em situações de extremo sofrimento psíquico, quando a dor é da ordem insuportável, como nas psicoses, em algumas situações críticas de angústia e depressão paralisantes, que impossibilitam qualquer outra forma de trabalho analítico ou terapêutico, não só é necessária, como muitas vezes constitui um único instrumento de intervenção em situações onde a palavra não consegue operar. A medicação como um dos instrumentos possíveis no cuidado do sofrimento implica uma política de clínica muito diferente daquela que vem se impondo em nossa cultura. Esta última, ao reduzir o sintoma a um signo de disfunção do funcionamento bioquímico do cérebro, não apenas conjura a chave instituída pelo nascimento da clínica moderna, a singularidade de cada manifestação para cada pessoa, como também passa a ser mais uma máquina de produção do tipo de subjetividade dominante no contemporâneo. Indivíduos isolados em sua clausura narcísica, capturados na lógica do espetáculo, privatizados em seu sofrimento, domesticados pela ciência, fora de si pela anulação da potência de outramento do pensamento e do afeto. O episódio relatado pelo jovem psiquiatra pode ser ouvido como um analisador. Coloca em análise o tipo de oferta que vem sendo feita pela psiquiatria biológica, vertente triunfante da psiquiatria contemporânea, que produz uma demanda de normalização e alisamento das diferenças que os sintomas poderiam produzir por parte dos próprios sujeitos. E é essa forma que vem tomando boa parte da demanda de ajuda que chega também aos psicanalistas, seja no consultório particular, seja na assim chamada clínica institucional. Muitos já chegam medicados, portando seus respectivos diagnósticos preta-porteiro. Eu tenho síndrome do pânico. O médico me disse que eu tenho depressão. Meu filho tem hiperatividade. Diagnósticos substancializados em doenças, em geral são apresentados quase como entidades que se apossaram em seus corpos e meios. Para que algo da ordem de uma análise possa ocorrer, torna-se mais ainda prioridade clínica colocar tal demanda em análise, desconstruí-la, abrir a caixinha de Pandora na qual foi aprisionado o sintoma, para dela deixar sair a peste, de forma a permitir o contágio, a religação do sujeito com sua própria história e com o mundo em que vive, agenciando o sintoma como um outro em si. Fazer trabalhar a demanda, colocá-la em análise, já é um ato que opera uma ruptura no modo dominante de subjetivação, na medida em que se faz uma escolha ética por uma política de clínica radicalmente diversa da política de clínica psiquiátrica. A própria configuração do dispositivo clínico psicanalítico, cuja forma pode ser extremamente variável, desde o clássico divã até a criação de grupos terapêuticos, de análise institucional, entre outros, indica outro método clínico rigoroso que se põe a funcionar. A associação livre, que instaura um trabalho inédito de circulação funcional no exercício da fala e da escuta. Neste sentido, o dispositivo psicanalítico inaugura um modo de produção de saber radicalmente diferente de todas as outras formas de produção de conhecimento realizadas em nossa cultura, na medida em que aquela produção só se realiza na desmontagem da relação moderna sujeito-objeto de conhecimento, efetuando um modo de produção que se dá no entre. É importante marcar esse tipo de prática para podermos pensar o tipo de relação de poder que daí advém. Certamente uma relação de poder muito diversa daquela que exclui e confina, para, objetivando outra com um olhar supostamente científico, produzir um saber de controle, que é o caso do modelo asilar. Uma relação de poder criada pelo dispositivo analítico, o poder da transferência, poder-potência de operar nos próprios processos de subjetivação, produção que impõe ao analista a tarefa permanente e interminável de colocar em análise suas próprias implicações. E é na transferência que se pode pensar a questão dos sintomas. Signo condensado da história dos sujeitos, seu estatuto é estranho e paradoxal. Ao mesmo tempo que é índice de sofrimento, de patos, ou seja, sentimento concreto de sofrimento e impotência, sentimento de vida contrariada, que por seu infernal movimento de repetição limita a vida em sua potência de diferir, encerra ao mesmo tempo a potência de transformação e criação. Tomar o produto, o sintoma, de forma a cartografar seu processo de produção, fazer falar o sintoma, interrogá-lo, dar-lhe voz, como diz o folder de divulgação deste evento, é justamente liberar as forças pulsantes que o constituem de forma a criar outras ligações possíveis e novos territórios existenciais. Daí a proposta singular e singularizante da psicanálise. Não há receitas, apenas processos. Esta forma de trabalho na subjetividade realiza uma política de clínica que rompe com aquela da psiquiatria biológica, ou seja,
rompe com uma clínica que, ao negar o caráter produtivo e singular do sintoma, ao reduzi-lo a índice de transtornos plenamente classificáveis e medicáveis, homogeneiza a subjetividade, forma contemporânea de enclausurar os sujeitos, não mais no manicômio, mas em suas próprias identidades. Eu tenho que ir terminando, isso significa que eu tenho que 2 minutos? 5 minutos? Falar da função social da instituição de psiquiatria é, em certo sentido, tarefa mais fácil do que fazer o mesmo em relação à psicanálise. Existia um Foucault para a psiquiatria. Em relação à psicanálise, ainda que a analítica de Foucault também a considere um saber efeito do biopoder, ao desconsiderar a sexualidade como um dispositivo historicamente construído na modernidade, Foucault reconhece, ao mesmo tempo, sua originalidade disruptiva em relação às teorias médicas da degenerescência dominantes na passagem do século XIX para o XX. Além disso, existem muitas psicanálises, e as críticas de Foucault se dirigiam principalmente à onda estruturalista que avassalou a França na década de 70. Muitos de nós estranhamos e nos indignamos com práticas de leituras ditas psicanalíticas que reduzem a psicanálise ao uso do divã, ao consultório, ao número de sessões, ao enquadro dual, a consideração de Freud como um avô distante e ultrapassado, ou, ao contrário, a dogmatização de sua teoria, que é datada, produzida no bojo de uma prática liberal, privativa, basicamente com a elite burguesa vienense, já subjetivada como indivíduo. Mas tais práticas e leituras existem. Além disso, todos somos efeito do modo de produção de subjetividade individualística. É certo que a psicanálise não é sinônimo de psicanalistas, assim como a psiquiatria não é sinônimo de psiquiatras. A questão, então, não é embarcar na disputa de territórios para estabelecer a verdadeira psicanálise, mas podemos perguntar sobre o tipo de subjetividade que a psicanálise vem produzindo em 105 anos de história. Certamente não é tarefa fácil nem única, mas talvez na maior relevância na avaliação e redirecionamento ético-político de nossas práticas. Tarefa para muitos e por muito tempo. Mas será que ainda de forma muito parcial e genérica não poderíamos fazer algumas constatações provisórias sobre a questão, quando nos deparamos frequentemente com a confusão reinante entre singularizar e individualizar, com a despolitização crescente das leituras e práticas psicanalíticas, com a arrogância que o status de psicanalista nos confere, ao menos neste país ainda tão dominado pela lógica dos medalhões, com que nos devotamos à psicanálise como um saber que poderia dar a última palavra sobre tudo ou quase tudo, com a predominância do modelo de consultório nas instituições de formação de psicanalistas, com o aprisionamento do sofrimento psíquico e do sintoma dentro da categoria médica de doença e de doença mental. Estou terminando. Quanto a esta última questão, talvez tenhamos muito a aprender com a própria reforma psiquiátrica brasileira, que numa demonstração genuína de humildade e de rendição diante do trágico da loucura, amplia suas estratégias clínicas por reconhecer que a loucura é um modo diferente de subjetivação que incide em toda a existência dos loucos, resgatando-a da categoria excludente de doença mental. Assim como talvez tenhamos muito a aprender com Foucault, Donzelot e outros que fazem um uso muito especial da história, dirigindo a ela a questão sobre o que e quem somos, e poderíamos acrescentar sobre o que poderemos vir a ser. Freud, pensador além de seu tempo, também foi um pensador sobredeterminado por seu tempo. Suas histéricas sintomatizaram os conflitos de uma sexualidade familiarizada e alcovatizada por uma burguesia comprometida com o capitalismo em expansão e também denunciaram com seus corpos espetacularizados a falocracia de uma cultura. Por último, mas não menos importante, talvez tenhamos muito a aprender com os novos paradigmas da ciência. Para formular alguns princípios fundamentais do funcionamento psíquico, Freud utilizou as referências da ciência positivista de seu tempo. Exemplo disso, a utilização da segunda lei da termodinâmica para formular o princípio de constância. Só que esta lei referia-se aos sistemas estáveis, em equilíbrio. E equilíbrio é um estado muito distante da condição humana. Se fizéssemos o mesmo movimento de Freud, mas desta vez utilizando as formulações da ciência contemporânea para os sistemas longe do equilíbrio, que configuração de psiquismo veríamos daí emergir? Afinal, as grandes inovações no campo psicanalítico ocorreram quando os próprios psicanalistas ousaram fazer avançar a teoria e a clínica, retornando a Freud com novas ferramentas de pesquisa. Talvez não estejamos mais em tempos de grandes autorias individuais, mesmo porque isso seria na contramão de um pensamento psiquiátrico coletivo que aposta na multiplicidade em sua potência de criação. Então, nossa tarefa coletiva nesse novo milênio
que já avança passos largos, pode parecer hercúlea, mas não menos instigante e apaixonante do que talvez deve ter sido para Freud, o processo inventivo genial da psicanálise ou do que nossos atendimentos. Tal como historicizamos o sintoma de nossos pacientes, talvez seja nossa a tarefa de incutir história na teoria e inserir a teoria na história, bem como resgatar o sintoma da categoria aprisionante de doença para redimensioná-lo na lógica da normatividade da vida, que se quer em expansão, que se efetua em sistemas complexos longe do equilíbrio. E, finalmente, na tarefa da maior importância na composição coletiva da criação de outros mundos possíveis, pensar e fazer a clínica em sua dimensão indissociável da política. É isso aí. Vamos ouvir agora a Maria Silvia Borghese, psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise, professora do curso de Psicanálise e Teoria Clínica e autora do livro Depressão e Doença Nervosa Moderna, de 2004. O trabalho dela se chama Paradigmas Distintos, a contradição entre o tratamento do sintoma e a análise do sujeito. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar participando aqui hoje e também da presença de todos vocês, né? Já saímos daqui ontem tão tarde, tarde para quem tinha que chegar cedo aqui hoje, né? Bom, eu vou ler o texto disciplinadamente, como a Ângela, para que não estourar o nosso tempo. Vou passar a leitura, peço a paciência de todos, tá? Inicialmente eu gostaria de situá-los a respeito da exposição que eu farei, porque os caminhos que eu fui tomando ao longo da feitura do texto me parecem dizer mais do que simplesmente servir de moldura para as ideias que eu vinha desenvolver. Eu parti da intenção de rever e retomar os aspectos trabalhados no meu livro, né, Depressão e Doença Nervosa Moderna, pois naquele texto, justamente para dar conta de compreender o sintoma depressivo, fui levada a me debruçar sobre a questão que é o tema central desta mesa, a relação entre psicanálise e psiquiatria e suas diferentes concepções acerca dos fenômenos psíquicos. Entretanto, depois de empreender esta revisão das principais ideias defendidas ali, fui realmente surpreendida por um percurso que acreditava ser apenas o disparador das minhas atuais reflexões, mas que veio a se impor como o eixo central dos argumentos que eu buscarei expor agora. Logicamente, foi possível retrabalhar as questões, pois ainda são a base dos meus pensamentos acerca do tema. Mas, sem dúvida, elas ressurgem aqui bastante marcadas pela perspectiva que me foi, de certo modo, imposta por este novo texto. A reflexão acerca do sintoma e as diferenças de concepção existentes entre a psiquiatria e a psicanálise obriga à explicitação das distinções essenciais. Conceitualmente, sua compreensão e o sentido atribuído aos sintomas psíquicos são bastante diferentes em um caso e no outro. Porém, clinicamente, embora as miradas sejam diversas, é preciso situar que a clínica psicanalítica não deixa de ser herdeira da clínica médica e sofre efeitos profundos do que aqui estará sendo concebido e defendido como mudanças de paradigma pelas quais a medicina moderna e, por conseguinte, a psiquiatria e também a psicanálise, posteriormente, passaram nos séculos XIX e XX. Nesse sentido, recuo de saída a um trecho como Paul Foucault abre o prefácio de O Nascimento da Clínica, na minha edição de 94. Vou abrir aspas. Em meados do século XVIII, Pomme tratou e curou uma histérica, fazendo-a tomar banhos de 10 a 12 horas por dia durante 10 meses. Ao término desta cura, contra o ressecamento do sistema nervoso e o calor que o conservava, Pomme viu porções membranosas semelhantes a pedaços de pergaminho molhado se desprenderem com pequenas dores e diariamente saírem na urina, o ureter do lado direito se despojar por sua vez e sair por inteiro pela mesma via. O mesmo ocorreu com os intestinos, que em outro momento se despojaram de sua túnica interna e vimos sair pelo reto. O esôfago, a traqueia, a artéria e a língua também se despojaram e a doente lançara vários pedaços por meio de vômito ou de expectoração. Fecha aspas. Nada poderia ser mais literal
corporal e fisiológico do que isso. Mas, ao mesmo tempo, nada poderia ser mais irracional e imaginário. A histeria, compreendida como ressecamento do sistema nervoso provocado pelo calor corporal, era assim expulsa do corpo aos pedaços. Obviamente, a medicina moderna, positiva, avançou muito desde então. Mas, como segue ressaltando Foucault, não houve psicanálise do conhecimento médico, nem foi espontânea a ruptura dos investimentos imaginários. Mesmo assim, a medicina moderna destituiu o poder dos espaços visionários através dos quais se comunicavam médicos e doentes, deslocando e encerrando na singularidade do doente, na região dos sintomas subjetivos, que passam a definir para o médico não mais o modo do conhecimento, mas o mundo dos objetos a conhecer. Ainda acompanhando Foucault, a medicina moderna, nascida nos últimos anos do século XVIII, reflete sobre si própria, identifica a origem de sua positividade com o retorno à modéstia eficaz do percebido. As formas da racionalidade médica se valem da percepção, da observação, visando a verdade. Os sinais, os sintomas adquirem consistência e sentido na medida em que o olho do observador, o médico, se torna o depositário e a fonte de clareza. Os sintomas, em sua transitoriedade, adquirem o estatuto de objeto e ganham peso e solidez. Recuo novamente a Foucault, abre aspas. O olhar não é mais redutor, mas fundador do indivíduo em sua qualidade irredutível. O objeto do discurso também pode ser um sujeito. E foi esta reorganização formal e em profundidade que criou a possibilidade da experiência clínica. Pode-se finalmente pronunciar sobre o indivíduo um discurso de estrutura científica. A singularidade do discurso do doente se transforma para o médico em uma ideia objetiva e completa, pois o médico é um observador. A medicina, assim, vai estruturando seu a priori concreto. O aparecimento da clínica como um fato histórico deve ser identificado com o sistema das reorganizações. Fecha aspas. Bem, é impossível não reconhecer, a partir dessas considerações, a herança que Freud carrega da clínica médica e dos preceitos da medicina moderna, seja na tomada da histeria como objeto, seja mais propriamente na clínica que vem inaugurar com suas pacientes histéricas. Em outras palavras, a reflexão acerca da maneira como a psicanálise veio se derivando e também se desviando da clínica médica começa pelo reconhecimento desta filiação. Apesar disso, desde as primeiras publicações da obra freudiana, a psicanálise abriu um tenso e controverso diálogo com a ciência psiquiátrica, uma vez que suas ideias eram consideradas estranhas ou estrangeiras às fronteiras da psiquiatria, e, ao mesmo tempo, tomadas como pressupostos a serem avaliados no âmbito da medicina moderna. É certo que, desde o início, as questões referentes à cientificidade da psicanálise e sua inserção no campo da psiquiatria e também das psicologias vieram sendo debatidas. Não se pode negar que a psicanálise e seus pressupostos psicodinâmicos imprimiram nítidas tendências ao campo conceitual da psiquiatria, que foi incorporando gradualmente algumas das noções psicanalíticas. Porém, se o médico passa a ser um observador e a escutar o sujeito que sofre, a comunicação do paciente interessa apenas na medida em que a linguagem possibilita nomear as reações do corpo para que o médico em seguida possa vir a renomeá-las ou reorganizá-las. O sujeito é o comunicador do que acontece com o corpo biológico, corpo-objeto em última instância. Não é por acaso que muitos avanços da medicina foram alcançados através da dissecação de cadáveres, de corpos sem sujeitos, que falavam por si mesmos, atravessados ou renomeados pela linguagem da medicina positiva. De outro lado, não há nada mais freudiano, retomando a citação de Foucault acima, do que dizer que o objeto do discurso também pode ser um sujeito. É notoriamente conhecido o fato de que Freud inicia a clínica escutando os sujeitos, também e principalmente pela busca da decifração dos sintomas e sua consequente eliminação. Aliás, em toda a teorização da clínica, mas não só, feita na vigência da primeira tópica,
é possível encontrar sua pretensão de depurar, através da análise, os elementos da irracionalidade para se alcançar a plena ampliação da consciência. Isso não é nada diferente dos médicos de sua época, que visavam a objetivação das manifestações subjetivas do doente para, através da clínica, diagnosticar e eliminar as reações consideradas patológicas. Ocorre que é exatamente a partir da clínica que Freud vai inventando, fundando, que eu chamo aqui, eu e outros autores, um novo paradigma, desviando-se sensivelmente tanto dos métodos tradicionais de investigação, quanto das propostas de tratamento e compreensão da patologia e seus sintomas. Pois a experiência clínica, a terapia, como bem recupera Fedidá, o ato de fazer falar os sofredores, jamais vai poder escapar do seu substrato indesejável e mais subversivo, que é o sujeito que fala. Freud vai não só progressivamente dando estatuto de objeto ao sujeito e seu campo representacional, como também vai se afastando e ao mesmo tempo põe em questão do corpo biológico para desvelar e nomear o corpo erógeno. Entretanto, assim como a psicanálise, desde o final do século XIX, colocou-se como um contraponto certamente incômodo à psiquiatria, justamente porque desta se distancia na medida em que se inscreve a partir de um outro paradigma, atualmente não se pode deixar de avaliar o impacto que a psicofarmacologia e as pesquisas neurobiológicas produziram, em primeiro lugar, sobre a medicina e a própria psiquiatria, mas também, e não superficialmente, sobre a psicanálise, teoria e prática. Nas últimas 3 décadas, a psiquiatria biológica e a psiquiatria clínica têm se sustentado em um ideário teórico que, fundado sobre outro paradigma, se contrapõe aos caminhos pelos quais a psicanálise vem a se defrontar com as perturbações psíquicas. E por quê? O Dinesco, em Por que a Psicanálise, se pergunta sobre o fato de a psicanálise não ter se convertido de modo algum em um anacronismo, apesar dos avanços das neurociências. Aliás, como chegou a profetizar erroneamente Freud. E ressalta, sobretudo, que a principal via de resposta está na maneira como o sofrimento psíquico se expressa. Defendendo a tese de que o homem se transformou no contrário de um sujeito, o autor introduz a ideia de que a contraposição entre as disciplinas só pode ser compreendida exatamente a partir da noção de paradigma. O Dinesco sugere uma mudança de paradigma, mas faz uma ressalva fundamental, uma vez que no campo da medicina, da psiquiatria e da psicanálise, o advento de um novo paradigma não significa a exclusão dos da geração anterior. O novo paradigma os abarca, dando-lhes uma nova significação. A esse respeito, eu acho que vale a pena tomar essa questão do paradigma para poder até entender a ressalva da Dinesco, o livro do Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas, porque há uma diferença mesmo na concepção até do que seja a definição de paradigma. O eixo que sustenta o paradigma é, sem dúvida, e seguindo a ideia de Dinesco, o da evitação sistemática do sofrimento ou da busca pela cessação imediata dos sintomas. Poderia-se dizer que a medicina moderna se encontra com o radicalismo de sua positividade do século XIX, justamente com o advento e desenvolvimento das neurociências e da farmacologia. É neste contexto que a psiquiatria viu-se obrigada a ajustar sua terminologia e conceituação ao fortalecimento do ideário teórico das neurociências e o surgimento gradual e progressivo dos psicotrópicos. O mercado dos medicamentos psicotrópicos, neurolépticos, tranquilizantes e antidepressivos se constituiu de maneira imperativa, o que levou ao acirramento da discussão e investigação acerca da base neurobiológica das doenças mentais. A relação entre a psiquiatria e a psicanálise passou, mais das vezes, a refletir um confronto fundado em uma tomada parcial do sujeito, cujas teorias tendem a se outorgar equivocadamente o direito de saber o que principalmente o elucida em seu mal-estar. A psiquiatria, o corpo, e a psicanálise, a mente, suas representações. Essa via, como bem aponta Joel Birman, vem sendo legitimada, e nesta direção, a psicopatologia e a psicofarmacologia se concentraram no estudo das depressões, bem como da síndrome do pânico e da toxicomania, a partir da década de 50 do século XX,
quando teve início, não por acaso, um afastamento progressivo entre as disciplinas, psiquiatria e psicanálise, que se intensificou até os dias de hoje. Do ponto de vista da ciência do pós-guerra, não se pretendeu a retomada de questionamentos ou dilemas da existência, não se objetiva as indagações que coloquem em xeque as estruturas sociais, estas sim passando a constituir centralmente o eixo fundante do novo paradigma. Não se trata apenas da eliminação ou cura dos sintomas, pretende-se a normalização, uma frase da Rudinesco. Antes, no século XIX e início do século XX, havia se fortalecido a medicina das reações patológicas, que passou a estruturar a experiência clínica, fazendo operar modificações metodológicas fundamentais. Agora, a dissecação dos corpos mortos, através das neurociências, encapsula o sujeito e o atravessa com a sua objetividade, que pretende o esgotamento e o triunfo sobre o sujeito-objeto. Se os indivíduos sofrem, basta dar a eles condições para que sofram menos, pois é possível encontrar explicações de diversos tipos para o mal-estar, buscando oferecer a felicidade média aos homens que se ajustam ao sistema econômico-social. A psiquiatria, no que se refere à elaboração dos manuais contemporâneos, tanto a DSM, da Associação Americana, quanto o CID-10, da Organização Mundial da Saúde, revela uma política, uma tomada de posição, portanto, ideológica, marcada pelo desenvolvimento da indústria e pela ampliação inequívoca do poder da economia de mercado. Nessa perspectiva, desenvolvem-se a classificação e a descrição dos distúrbios e transtornos mentais, privilegiando-se os dados quantitativos, tratados estatisticamente, que descrevem comportamentos ou atipias de comportamentos baseados em critérios que são, uma vez mais, econômicos, pois se referem diretamente à capacidade produtiva e adaptativa dos sujeitos à ordem social. Com isso, tem-se eliminar, com base nos princípios químicos e biológicos, o caráter subjetivo e singular das reações intrinsecamente humanas. Sérgio André sugere que a psiquiatria, até 50, 60 anos atrás, considerada uma ciência incerta do anormal, se converteu cada vez mais na prática da normalização, da adaptação e da conformidade com a média. É preciso e desejável acompanhar os avanços que a psiquiatria vem fazendo junto à neurobiologia e à genética. Porém, deve-se ressaltar a existência de uma tendência extremamente redutora e ideológica de apreensão do sujeito a partir das reações do psiquismo. O que se evidencia é que a psiquiatria moderna, assim como a medicina em geral, destituiu o poder do sujeito que falava ao médico sobre os seus sintomas. Mais do que apenas objetivar o seu discurso e dar-lhe significação a partir dos seus construtos teóricos, esvazia sua fala, que passa a estar previamente atravessada pelos princípios totalizantes das neurociências. A psiquiatria, nem tanto do ponto de vista da clínica, praticada pelos psiquiatras, mas, sobretudo, da explicitação de seus princípios biológicos, se circunscreve como uma especialidade da medicina moderna. Dizer que a psiquiatria é organicista ou biológica é apenas cometer um pleonasmo. Desse modo, após um percurso iniciado nas primeiras décadas do século XIX, a psiquiatria teria encontrado sua cientificidade e superado o incômodo de se ver indiscriminada e tomada como uma teoria e uma prática que se confunde com a irracionalidade de seu objeto. O sujeito está, assim, finalmente morto. É imperativo refletir sobre a opção das ciências psiquiátricas em sua evolução, pois, como bem colocam Horkheimer e Adorno na Dialética do Esclarecimento, a forma burguesa do esclarecimento se perdeu em seu aspecto positivista. Citando os autores, a suspensão do conceito, não importa se isto ocorreu em nome do progresso da cultura, que há muito já haviam se coligado contra a verdade, abriu caminho à mentira. Mas uma verdadeira praxis revolucionária depende da intransigência da teoria em face da inconsciência com que a sociedade deixa que o pensamento se enrijeça. Fecha aspas. O resgate da teorização nesta perspectiva recoloca a psiquiatria a necessidade de recuperar a intransigência da teoria, como dizem os autores, perseguindo a melhor sistematização do campo conceitual, pois o funcionamento psíquico dos sujeitos e suas patologias, estes sim objetos genuínos da psiquiatria, não se reduzem ou não se explicam apenas pela base orgânica que os suporta.
A psicanálise funda-se em um paradoxo, uma vez que, como teoria, visa o não individual, as leis gerais do funcionamento mental. Contudo, como prática, ela não pode deduzir a priori das correlações estabelecidas pela teoria quais são as significações específicas dos conteúdos estudados na análise, sempre singular, dos pacientes. A psicanálise vai se indagar sobre a significação inconsciente construída a partir da desconstrução dos sentidos conscientes. Essa distinção é, sem dúvida alguma, paradigmática. O sintoma não tem para a psicanálise o mesmo estatuto que para a medicina ou para a psiquiatria, mas é preciso atentar para a passagem que eu estou tentando demonstrar. A psiquiatria buscava, em primeiro lugar, a remoção dos sintomas. É certo, mas isso não a colocaria tão distante da psicanálise. Porém, posteriormente, passa a visar a normalização, e aqui se apresenta o impasse. A cura dos sintomas, dos doentes ou dos efeitos perturbadores da saúde, foi o ponto de partida de Freud. Se gradualmente a psicanálise foi se valendo dos sintomas como meio de aceder aos conteúdos inconscientes, a superação ou cura dos sintomas, compreendida em última instância a partir da noção de compulsão à repetição, não deixou de ser uma questão intrigante para Freud, como não deixa de ser uma questão contemporânea bastante importante em instigar qualquer psicanalista. De fato, a simples contraposição entre biologia e mente significa não só um reducionismo ingênuo e infantil, na mais ampla significação que esta palavra possui, mas encobre o fato de que as distinções se referem muito mais a um certo tipo de radicalismo da medicina positiva que se intensificou de maneira proporcional à exacerbação da ideologia da normalização. Essas considerações explicitam e, de certo modo, justificam as tensões e os confrontos entre os dois níveis de discurso, pois se produz claramente uma cisão questionável, porque ideológica, entre as causas morais e físicas das perturbações mentais. A linguagem bioquímica, os neurotransmissores, a serotonina, tornaram-se as vertentes explicativas do funcionamento cerebral, fonte principal dos efeitos percebidos e considerados como psíquicos, ou, em outras palavras, como reações e movimentos do sujeito. Vale ressaltar que a psicofarmacologia acaba por se colocar também como a principal alternativa terapêutica valorizada pela psiquiatria, que, embora venha eventualmente se valer da psicoterapia, a desloca para uma condição complementar e adjacente. Vale dizer, os movimentos no campo científico não podem ser tomados apenas à luz do desenvolvimento dos saberes, pois a sobreposição dos discursos e a própria pretensão de se converterem miticamente em explicações totalizantes do sujeito apontam para aspectos ideológicos, em outras palavras, distanciando-se das razões do sujeito. Vou citar o Birman, mostrar na atualidade, abre aspas. Dessa maneira, para os ferrados que não conseguem dizer cheguei de peito inflado, a fórmula mágica é a alquimia para mudar a circulação dos humores. Como os humores são essências eternas e universais, destituídas de história e memória, basta a incidência de certas dosagens alquímicas para balançar a economia dos humores para outros pontos de equilíbrio. Fecha aspas. Encerro com uma questão advinda dos caminhos inadvertidos da elaboração deste texto. A tomada do homem como objeto do saber positivo, como bem ressalta Foucault, passa pela ideia da morte e pela morte do corpo. Não foi por acaso que Freud vai se dedicar ao longo da elaboração da segunda tópica a compreender os efeitos da presença da morte no funcionamento psíquico. Partindo das noções de pulsão de morte e compulsão à repetição, Freud finalmente se defronta com o paradoxo de que se pode encontrar na persistência dos sintomas a irredutibilidade do sujeito, pois é justamente a relação inextricável entre vida e morte que constitui o sujeito e lhe confere a possibilidade de existir. Obrigada. Vamos ouvir agora a apresentação de Ana Maria Siegel, psicóloga, psicanalista, professora do curso de Psicanálise Teoria e Clínica e coordenadora do curso Conflito e Sintoma. A Ana também é autora do livro O Lugar dos Pais na Análise das Crianças, de 2001, cuja última edição foi em 2001.
O título do seu trabalho é Os Sintomas, os Analistas e a Medicalização. Bom dia, eu também estou com muito prazer de estar aqui falando para vocês. E eu espero que os trabalhos que a gente está lendo, que não são fáceis de escutar, porque são compridos e cheios de conceitos, sirvam fundamentalmente para uma discussão que a gente possa, seja um disparador realmente de uma discussão que possa nos fazer vivos todos estes conceitos. Escutando as minhas colegas, eu vejo que há uma identidade de pensamento e insistência nas mesmas coisas, mas felizmente cada uma conseguiu pegar um ângulo que faz uma complementação. Então, eu escolhi por trabalhar o tema do nosso encontro é o sintoma. E a minha escolha é falar do sintoma, os analistas e a medicalização. Vou tratar de problemas que estão cada vez mais presentes na clínica com crianças e adolescentes, mas que podemos fazer extensivas à clínica com adultos. O que me impulsionou a abordar esse tema é o incremento assustador da introdução da medicação para tratar os conflitos infantis. Temos sido consultados ultimamente por 2, 3 escolas com esta preocupação, ou seja, o que está acontecendo que tem tantas crianças medicadas. Escolas, médicos e psicanalistas se rendem dia a dia com uma incrível facilidade a pensar que os remédios são a panaceia que resolverá as dificuldades que apresentam jovens e crianças. Dificuldades que vão desde questões decorrentes de problemas da constituição da subjetividade, passando por sintomas, produto de conflitos psíquicos que dão conta de uma história singular, até crises familiares, distúrbios na inclusão do meio social, desencontro com os pares e qualquer tipo de manifestação. É preocupante a difusão que hoje em dia adquiriu o chamado síndrome de desatenção com ou sem hipercinesia. De aqui para frente chamarei ele de ADD, para sintetizar. Que se medica com Ritalina e que as escolas resolveram adotar como uma nova forma de enfrentar os problemas de aprendizado ou a falta de obediência das crianças. Várias são as causas que favorecem a indução ao uso da medicação. Teremos algumas delas, nossas colegas analisaram em profundidade várias delas. Por um lado, somos invadidos por uma sobrecodificação nos diagnósticos que renomeiam como novas velhas questões, e esquecendo a ruptura epistemológica que Freud fez com a medicina, se retoma o velho paradigma médico, no qual o que importa é fazer desaparecer o sintoma, esquecendo que ele é mensageiro de algo que não pode ser nomeado e que se apresenta como forma substitutiva de uma fala inarticulável. Por outro, os analistas nos sentimos inseguros e pensamos que não daremos conta, com nossas ferramentas, dos problemas que a clínica nos apresenta hoje. As novas patologias ou a modalidade que assumem as problemáticas atuais demandam intervenções para as quais a metapsicologia tradicional, as técnicas de intervenção tipo, às vezes não dão conta. E nisso me remito ao que colocou Ângela justamente quando falava da multiplicidade dos caminhos pelos quais a psicanálise teria que ir para poder dar conta das novas problemáticas. Enquanto estamos revendo nosso arcabouço teórico e redefinindo nossa clínica e nossa forma de intervenção à luz das novas pesquisas, a medicação vem a cobrir e acalmar a ansiedade do analista, preferindo encaminhar um paciente a ser medicado em lugar de mudar as intervenções e pensar que outras formas de abordagem são possíveis, em lugar de poder arcar com a angústia, em lugar de poder se personificar como um outro que está justamente fazendo a ponte de isso que a medicina ou que o remédio nunca vai poder lhe dar, é dizer, um remédio em lugar de um outro. Devemos também considerar a urgência que nos impõe a pós-modernidade para tratar os sintomas, os transtornos e as novas patologias que, em muitos casos, são produto da própria estrutura social que promove a política de resultados, em lugar de permitir que o sujeito entre em crises e manifeste sintomas como reação a uma imposição que o sustrai da sua própria subjetividade. Não podemos deixar de pensar também nas pressões dos laboratórios, que têm nos medicamentos psiquiátricos, antidepressivos e ansiolíticos a segunda fonte de renda.
a publicidade, o manejo da mídia e a penetração do pensamento médico faz que desde o médico, independentemente da especialidade, até o vizinho, ou a revista semanal, ou o jornal, como estava Ângelo, indique e proponha remédios como uma solução possível para os malestares da cultura e para as infelicidades da alma. Tomando a primeira questão, vou dar um exemplo concreto do que é o problema da sobredecodificação e a renomeação das patologias, que tem um objetivo. Não são feitas ingenuamente, se devem a questões de poder econômico e corporativo, pois a psiquiatria e a neurobiologia tentam recuperar um poder que durante o século XX certamente compartilharam e disputaram com a psicanálise. A mudança do DSM-4 mostra claramente que as neuroses e os psicanalistas não temos mais nada a fazer nesse mundo das doenças mentais. Pavores noturnos, fobias, dificuldades alimentares, birras, crianças irrequietas ou agressivas, depressões, sempre acompanharam nossa clínica. Os rituais obsessivos, que já na primeira metade do século XX Melanie Klein descrevia em Rita, uma menina de 2 anos, hoje se chamam TOC. Nosso pequeno Hans poderia ser diagnosticado com síndrome do pânico. As crianças que não se adaptam ao esquema esperado de boa conduta no rendimento escolar são hoje pacientes que sofrem de ADD. As consequências destas redenominações surpreendem, porque estão fadadas a eliminar a subjetividade e a transformar os conflitos psíquicos em processos neurobioquímicos que se tratam com a consequente medicalização da criança. A neurobiologia não se interessa em pensar a patologia como produto devido à falta ou ao excesso do outro primordial, a conflitos na resolução etípica, às dificuldades identificatórias. O trabalho do outro analista se desqualifica em favor do não outro, Prozac, Ritalina e outras drogas. Se desmantela e se desarticula a alteridade, destinando o sujeito ao isolamento sem referência a um outro, sem fala, sem troca, para dar conta de seu sofrimento. Esta redenominação segue o critério geral que descreve índices de conduta no lugar de conflitos inseridos numa história ou em um contexto social. Os conflitos, produtos de uma dinâmica metapsicológica inter e intrasubjetiva, terminam inseridos num registro biológico neuronal. Em lugar de analisar a história e pensar na repetição de elementos traumáticos, medica-se. Em lugar de analisar o que não foi metabolizado na relação com o outro primordial, para si, em transferência, permitir que se criem novos nexos, medica-se. Em lugar de possibilitar que, através da transferência, o outro analista ponha em ação elementos isolados e fixados no arcaico infantil que ficaram sem tramitação, medica-se. Em lugar de apelar à descoberta, à criação, à elaboração, à construção, pretende-se encontrar atalhos para o apaciguamento da angústia. Colocando o remédio no lugar do outro, impede-se a análise e as trocas simbólicas. Portanto, a questão parece ser Ritalina, Prozac, Zoloft, ou a importância do outro imaginário e simbólico. Rompe-se, como dizia-se, com a senda que Freud abriu, ao priorizar o inconsciente como estrangeiro produtivo e se anula a ruptura epistemológica que abriu a psicanálise. Este movimento que tritura a subjetividade destina o dinheiro das pesquisas para aquelas áreas que prometem um retorno econômico imediato, em detrimento de aprofundar e avançar em pesquisas psicanalíticas. Cada vez tem menos dinheiro nas instituições para pesquisas psicanalíticas e cada vez mais para pesquisas na área biológica. Quando se descreve uma série de signos e índices que configuram um síndrome o que se persegue é fazer desaparecer o sintoma e se impede que o sujeito recupere os aspectos nos quais ficou alienado. Se apaga a subjetividade e, tanto na produção da saúde como na patologia, nega-se ao outro e o social. Calam-se as angústias dos sujeitos produto da dialética com o outro e negam-se as condições da realidade que denunciam o fracasso da organização social falida e globalizada quanto à fundação da subjetividade no referente à implantação traumática da sexualidade através dos enigmas do outro. O outro está nas origens do sujeito. Quando implanta a sexualidade ou apresenta a realidade desde seu inconsciente,
permite à criança imaginar, fantasiar, criar e concebir cenários próprios para seu mundo desejante. Quando estas funções falham, estamos frente a patologias do arcaico, que são produtos da impossibilidade de dar destino a tudo aquilo que chega em quantidades impossíveis de ser metabolizado. Não será um remédio que dá conta disto. Apaga-se o que incomoda, o que denuncia o fracasso. Trata-se de domesticar o sujeito. Analisarei rapidamente para dar um exemplo prático de qual é esse problema da sobrenomeação e como essa nova forma de diagnóstico leva a muito pouca coisa em relação ao que é possível ser feito por um paciente. O ADD, por exemplo, que é uma nova patologia que está na moda, essa renomeação de um síndrome que já faz 20 anos caiu em desuso, que é essa disfunção cerebral mínima, que tem vários anos de trabalho clínico, sabe que o DSM foi uma patologia que durante anos funcionou, foi introduzida por Clemens, e colocava, agrupava nesta denominação todas as crianças que não tinham diagnóstico preciso, que apresentavam dificuldades de concentração, de agressividade, que não paravam quietas, que eram desatentas e apresentavam dificuldades escolares, não por falta de inteligência, mas por consequência das manifestações que citamos anteriormente. O auge desta patologia foi nos anos 60 e 70. Aos poucos foi abandonada porque esta classificação dizia que era incorreto inferir danos cerebrais e função cerebral mínima em pacientes que só apresentavam transtornos de conduta. Bom, o ADD retoma isto com toda a sua força e medica, como com lesões orgânicas ou transtornos metabólicos, crianças que apresentam exatamente os mesmos signos que apresentavam a disfunção cerebral mínima. Então, para dar um exemplo do que acontece com o DSM-4, vou mostrar os índices que se colocam para ser diagnosticado um ADD, por exemplo. Então, aparecem os 20, 22 índices, e se a criança tem 6 por lo menos desses índices, tem ADD e deve ser medicada por Ritalina. Não presta atenção aos detalhes, comete erros nas tarefas escolares, tem dificuldade para concentrar-se em jogos, parece não escutar quando lhe falam, deixa incompletas as tarefas, não cumpre as ordens, rechaça ou evita todo que requer esforço mental, se distrai por estímulos do meio, corre e se mexe em situações impróprias, tem dificuldade de brincar calado, fala em excesso. Eu seria uma dele. Fala em excesso. Bom, a tabela é mais completa, tem 20 itens. Com 6 deles já é diagnosticado como ADD. Agora, para mostrar o grau de especificidade, direi que por cima, a tabela considera esses índices significativos nos casos em que eles aparecem sempre que a criança não tem um transtorno generalizado de desenvolvimento. O que quer dizer isto? Não sabemos. Não, eu sei, mas eles vão dizer em que casos, digamos, estes índices não aparecem ligados a, então dizia, transtorno general de desenvolvimento, esquizofrenia ou transtorno psicótico. Quando estes índices não podem ser explicitados por uma doença mental ou afetiva, por distúrbios cuja causa seja ansiedade ou transtorno dissociativo. Ou seja, tais índices são válidos em quase nenhuma situação. E isso é uma descrição genérica, não descontextualizada. Por outra parte, esses sintomas não diferem quase nada dos numerosos sintomas que encontramos em pacientes neuróticos, gordos ou psicóticos, como produto de defensas maníacas, elementos depressivos, histerias, condutas regressivas, falha no recargue primário. Qualquer uma das patologias com as quais a gente trabalha durante anos poderiam ter algum desses signos, e 6 por lo menos, de qualquer um desses signos que eles estão colocando. Quando a medicina
medicina já abandonou faz anos elementos classificatórios como tosse, cansaço, palidez, tontura, passando a centrar-se na fisiologia ou nos transtornos funcionais ou metabólicos que ocasionam os distúrbios. A psiquiatria, porém, volta a classificar as doenças desde o exterior, criando uma limitação no próprio diagnóstico, com a grave consequência que, classificando o problema sem clausura o sintoma, criando a ilusão de um saber inexistente. Ou seja, dizer que es un ADD cria un saber inexistente que permite pensar que temos uma forma determinada para tratar. Conocido o cuadro, hay una medicalización indicada para resolverlo, apagando cualquier especulación posible sobre el origen del síntoma. La tentativa de apagar lo que incomoda se trata de domesticar as crianças hiperactivas que se mostram refractárias às nossas exigências. Aqui encaramos uma dura batalha, produto da proliferação dos psicofármacos. Não sei se parte do ADD, mas a boca seca. Si para entender a hiperactividad o a desatención analizamos la incidencia de la realidad social sobre las transformaciones inconscientes, si pensamos de qué modo las transformaciones socioeconómicas de la actualidad confrontan los sujetos como siendo algo superfluo e intercambiable, si pensamos de qué modo la realidad es acervo desamparo, si entendemos de qué modo la aceleración vertiginosa del tiempo faz con que no sea posible sustentar proyectos de longo plazo, si se exige que as crianças sejam alfabetizadas aos 4 anos, corram do inglês à aula do ballet, do judô ao clube e à natação, se pensamos no consumo imediato que transforma em satisfações sem demora, no leitmotiv do prazer cotidiano, se consideramos que esta carreira contra o tempo anula praticamente o espaço do jogo, poderíamos entender por que aumenta o exército de hipercinéticos. Também poderíamos analisar a dificuldade de fixar a atenção frente ao acúmulo de informação que nós vemos precisado de assimilar, a quantidade de estímulos que não podemos perder, ao espaço que impede a reflexão, a informação que nos acosa, enfim, poderíamos pensar que a hipercinesia e a desatenção é um mal da época. Tomando outra vertente, poderíamos dizer que estas patologias têm algo em comum. Ao parecer, estamos diante de modalidades com exigência de satisfação funcional imediata, dotada de características autoeróticas difíceis de simbolizar. Poderíamos dizer, abordando a segunda questão que nos propusemos no momento, que é possível que nos faltem ferramentas teóricas que nos ajudem a aprofundar a visão dos fenômenos segundo conceitos metapsicológicos mais amplos. Ou seja, aqui essa questão do que nós, analistas, temos a ver em tudo isto. Então, poderíamos dizer que pode ser que nos faltem ferramentas que nos ajudem a aprofundar a visão dos fenômenos segundo conceitos metapsicológicos mais amplos, que investiguem e nos forneçam elementos para tratar não só do recargamento secundário, mas sim daquilo que precisa uma nova inscrição ou uma nova ligação para ser tramitado no aparelho psíquico. Se nas neuroses dirigíamos o olhar para as questões edípicas e seus destinos identificatórios, considerando o papel central do recalcamento secundário, hoje temos que prestar muita atenção a elementos mais arcaicos que, por impossibilidade de tradução, não conseguem estabelecer uma ligação que lhes dê sentido, derivando assim em representação palavras que poderiam ser simbolizadas. Compulsões, anorexias, bulimias, pânico, droga, hipercinesia, participação em seitas, ataque a mendigos podem ser patologias nas quais a simbolização fracassa e se faz descarga, comprometendo o campo puramente psíquico, o corpo ou o campo da ação social. Estas perturbações poderiam se situar na gênese, na fundação do sujeito, impedindo a simbolização e a criação de verdadeiros sintomas. A simbolização pressupõe deslocamento, união para criar algo novo. Ligação seja de dois ou mais representações, seja da representação e afeto. A simbolização pressupõe substituição, equivalência, elaboração. Quando esta falha, algo que deveria ser transformado, derivado, reaparece em estado arcaico, puro, primitivo. Quando entramos em contato com esta angústia catastrófica do não ligado, surge a isca da medicalização que se apresenta como aliado para apagar a angústia.
E aqui entra a minha preocupação com a forma em que os psicanalistas vamos sendo coniventes cada vez mais com a medicalização. Vejo nas supervisões cada vez mais dúvidas dos analistas respeito à necessidade ou não de medicalizar uma criança. Vejo incorporar-se subrepticiamente na nossa linguagem a terminologia psiquiátrica, a dúvida respeito da origem orgânica de certas patologias que poderiam se entender à luz do nosso referencial teórico. Hoje em dia, nas nossas supervisões, os nossos psicanalistas, nós mesmos falamos de TOC, de síndrome do pânico, de não será que temos que medicalizar. Não chama a atenção que uma psiquiatria organicista promove esse movimento. Afinal, cada um quer dar credibilidade às suas pesquisas e vender seu peixe. Mas é um perigo escutar os psicanalistas cada vez mais voltados a nos embarcar em discursos dos laboratórios sendo complacentes com a medicação. Quando não encontramos na análise formas de processar ou mobilizar estruturas estagnadas, é possível que pensemos que como analistas fracassamos. E é possível que assim, cada vez encontremos mais pacientes e analistas em crises medicados. Os analistas cada vez nos medicamos mais porque fracassamos nas nossas tentativas de dar conta. Penso, portanto, que é nosso dever ético rever nossas formas de intervenção. Não se deve indiscriminadamente a medicação dos pacientes. Aprofundar nossas ferramentas teóricas para compreender melhor as dificuldades que a clínica nos apresenta e não calar frente ao avanço de uma forma repressiva de dar conta dos fenômenos da subjetividade que não se apagam com formas bioquímicas. Patologias do excesso ou da paralisação do sujeito em face ao mundo, patologias narcísicas, patologias do vazio, do sinsentido, da falta do outro, do objeto, fenômenos estes que operam no mundo fantasmático, dificilmente serão resolvidos com drogas ou remédios. Não serão estes que darão conta do modo em que a realidade opera e se inscreve no registro do desejo. Os psicanalistas de crianças não podemos titubear. Nos últimos 4 anos, duplicou-se o número de crianças medicadas com Ritalina e antidepressivos. E hoje está-se pesquisando as formas de administrar em forma de balas, antidepressivos, bombom, não? Bala? É bala, é bombom. Aqui tem uma polissemia interessante. Bala também é específico. Normalmente chamam. Não, mas eu digo balinhas. Balinhas bombom. Balinhas de família. Mas está se pesquisando realmente, e isso é uma preocupação de muitos médicos para administrar antidepressivos em forma de bala para uma melhor administração. Somos conscientes da crescente exigência dos pais, das escolas, da sociedade. Somos vítimas também da pressão para eliminar certos sintomas com uma solução messiânica, rápida, efetiva. Mas o remédio não dá conta dos desentendimentos, das violências e dos silêncios que durante anos frequentaram os encontros com a alteridade. O que manterá viva a nossa prática é a confiança num trabalho psicanalítico que repense a teoria e abra novos caminhos de intervenção à escuta. Agradeço a Ana Maria e vou abrir a palavra ansiosamente, porque já está querendo falar. Acho que é um tema que nos afeta realmente muito. Diga, Nelson. Eu me apressei para entender, porque eu sabia que todos iam querer entender. Tamanho é o interesse e a qualidade dos trabalhos que foram apresentados. Acho que realmente é instigante, né, a gente conversar. Não só instigante, também como animador, porque é muito raro a gente participar de uma mesa com tamanha coerência interna entre os trabalhos, o que permite, de fato, um avanço, pelo menos a esperança de um avanço nas nossas conversas. Existe um entendimento, pelo menos, de vocabulário e de pressupostos básicos. Acho que várias questões voltaram, uma certa compreensão, né, do que representa a naturalização da medicação hoje, né, a ablação da historicidade do sintoma, o papel subversivo da psicanálise ao resgatar a historicidade do sintoma, da fala inarticulada,
enfim, há uma série de pontos de partida em comum. Acho que isso permite que a gente, de fato, converse, né? Bem, gostaria de colocar aqui algumas questões que são muito instigantes. Em primeiro lugar, a partir da intervenção da Ana, né? E algo que já retoma a primeira fala da Ângela Santa Cruz, é a questão do que a gente poderia chamar de uma fidelização proustiana do futuro consumidor, né? Se trata de fidelizar o futuro consumidor a partir de uma educação desde sua infância, né? O controle do consumidor. Acho que o exemplo das balas é genial, né? Temos que tirar o chapéu. Temos que tirar o chapéu. É muito bem feito. Né? Isso, de fato, o que significa? Isso significa que, se a gente pensar na estrutura conceitual da obra freudiana, de fato, o neoliberalismo, a pós-modernidade mercantil já domina a tecnologia que vai até o inconsciente neurótico, pelo menos. O que ela ainda não domesticou totalmente em termos teóricos é, digamos, as outras facetas desse aparelho psíquico, para saber a pulsionalidade, né? Em relação à pulsionalidade, ela só consegue, por enquanto, um silenciamento. E aí o perigo que a Ana trouxe, né? De que a própria psicanálise ceda diante da sua incompletude a essa medicalização teórica, né? Isso é muito importante. Queria fazer dois comentários. Que diz respeito, a partir do que a Silvia falou, essa diferença entre uma ideologia da naturalização e uma cientificidade positiva que pensa a determinação orgânica como uma determinação a ser explorada e estudada. Até os anos 50, por exemplo, a psiquiatria e a psicanálise conviveram, cada uma das ciências, com a sua metodologia própria. A psiquiatria pensando a causalidade psíquica do ponto de vista orgânico e a psicanálise do modo que a gente conhece. A grande diferença parece, então, residir justamente nesse processo de ideologização, ou seja, um processo ilusório de exclusão de toda outra causalidade, a não ser a orgânica, né? Parece isso uma diferença importante, para que a gente não demonize a psiquiatria de um modo errôneo e ingênuo, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de ouvir vocês, né? Há psiquiatras ainda conversáveis e com quem se pode trabalhar, que conservaram um espírito científico, né? Mas necessitamos muitas vezes conversar. Uma outra questão, isso é muito mais específica, é para a Ângela, quando você menciona, né, que, bom, talvez a gente possa se inspirar atualmente em sistemas abertos, né, sistemas em desequilíbrio. E queria te perguntar, porque essa é a minha opinião, né, que justamente o modelo pulsional a partir de 1920 é ele próprio um modelo em desequilíbrio. É um modelo do aparelho psíquico em constante desequilíbrio. Existe uma desproporção entre a estrutura simbólica e a intensidade pulsional, que dá um caráter constitutivo ao desequilíbrio do sujeito, né? Então, a minha pergunta é assim, será que não haveria ainda, como a Ana diz, que se explorar mais em detalhe, mais aprofundadamente, o próprio corpo conceitual que a gente possui, né? E explorar e fazer ele chegar aos limites que ele pode, para então apelar para novos modelos, né? É uma pergunta mais específica, mas enfim, gostaria de te ouvir a respeito disso, né? É basicamente isso que eu queria falar. Agradeço a qualidade do trabalho de vocês. A ressalva que o Nelson faz a respeito da demonização da psiquiatria, porque de fato eu acho que é nessa conjunção de fatores, né, que a gente vem vivendo contemporaneamente, desenvolvimento dos psicofármacos, das neurociências, a utilização
através da economia de mercado, quer dizer, isso que a Ana menciona, né, os medicamentos psicotrópicos, eles movimentam bilhões de dólares, né? E eu acho que essa é uma questão importante, porque um ponto que a Unesco coloca muito, que é a normalização pela média. Então, a própria psiquiatria, né, não está trabalhando mais com aquilo que a gente originalmente poderia trabalhar como uma contraposição, que é a eliminação pura e simples do sintoma, que não se trata disso mais, né? Se trata da normalização, da colocação, né, do sujeito num patamar de produtividade a partir de uma comparação com a média. Isso é muito diferente de uma suposição, né, de uma discussão que poderia se fazer entre a diferença de eliminação do sintoma pela psiquiatria e o que é a cura para a psicanálise. De repente, as duas, né, disciplinas, psiquiatria e psicanálise, se veem atravessadas por uma outra lógica, como a Ana menciona, né, os psicanalistas também se colocam muito submetidos, né, e marcados pela lógica da medicação. No livro Impossível Diálogo entre a Psiquiatria e a Psicanálise, ou Possível, né, tem um artigo do Menezes em que ele fala disso, né, de que o quanto a mídia, do quanto toda essa ideologia, né, construída, ela não deixa de impressionar aos próprios psicanalistas, que vão, de alguma forma, se veem hoje também obrigados a se voltar e procurar respostas, né, porque a própria questão dos sintomas e da superação dos sintomas, é o que eu estava colocando no texto, não deixa de ser uma questão pró-psicanalista, né? E até desses fenômenos da clínica contemporânea, os estados de anorexia, perturbações graves, né? E quando a família nos pergunta, né? Bom, e aí, né? O que é o tratamento, né? Como é que se supera os sintomas? E uma outra coisa ainda que eu queria colocar é o seguinte: nos Estados Unidos, né, a FDA, não sei se vocês já leram, inclusive já chegou na mídia comercial, né, saiu já a matéria na Veja, ela já tem proibido, né, e tem alertado para o uso indiscriminado da medicação de crianças e adolescentes. Na Europa também existe, inclusive na Inglaterra, vários estudos denunciando e fazem uma relação entre o uso da medicação antidepressiva indiscriminada e o aumento de suicídios, né, em crianças e adolescentes. Eu acho que isso traz um problema para nós, psicanalistas brasileiros, porque o Brasil é o segundo mercado de consumidores, né, da medicação psicotrópica, e acho que a gente tem uma questão séria, porque, na verdade, assim, as críticas vão sendo feitas até pelos resultados ou não resultados, né, nos países do primeiro mundo, e nós temos sido um mercado bastante importante, né, para os laboratórios farmacêuticos. Então, só queria colocar que na própria meca, né, do mercado, lá na América, já existem, né, proibições e já existem questionamentos sérios a respeito da medicação, que inclusive hoje, né, tem uma deliberação, né, uma resolução do FDA para que os médicos não mediquem. Por enquanto, né? O que eu acho o uso de medicação psiquiátrica para crianças nos mesmos moldes das medicações de adultos. Por enquanto, até se investigue e descubra medicação não só em forma de bala, mas específica para o consumo infantil, porque a questão exatamente é essa, é o aumento do número de suicídios. Só quis ressaltar assim, que o questionamento, né, e a própria avaliação do que veio acontecendo com a medicação nos últimos 30 anos também está presente, e a gente tem que se valer muito dessa... Mas eu não sei se vocês viram na nossa mídia também, essa semana na Folha Equilíbrio, que é um encarte da Folha de São Paulo, a matéria de capa era sobre o excesso das pílulas consumidas nos psicoativos. Mas é um texto completamente circular que termina reafirmando o valor da medicação. É muito interessante. Adicionando un poquito, no, respecto a tu pregunta que todos contestan, están comenzando a hacer pesquisas sobre cuáles son los resultados que da no crecimiento, por ejemplo, la administración de Ritalina, psicotrópica, ainda não se conhece, por exemplo. Até agora eles diziam que Ritalina não faz nada, tira um sintoma, a criança está melhor. Está começando a ter pesquisas que criam um hipotireoidismo, porque diziam que
se elimina rapidamente. Uma das características da Ritalina é que apega durante 4 horas e depois se elimina, então toma outra. Inclusive estão procurando drogas que duram mais tempo, que não devem tomar-se assim. Agora, não há pesquisas clínicas sobre qual é o efeito no crescimento do prosagra, nome comercial dessas drogas. Então, a gente está jogando no vazio, entende? Não é uma questão de não queremos medicação. Não queremos medicação porque aumenta o suicídio, não queremos medicação porque são problemas que têm a ver, mas eu insisto muito, muitos deles, com o outro, com a alteridade, né? E não são questões que sejam de ordem que a bioquímica pode resolver. Você quer responder depois dos estudos? Não, o que eu queria comentar, que digamos, é uma das coisas que eu estou pensando, é quanto que a gente precisa se desfazer dos moldes de aquilo que é conhecido e quanto que a gente tem que poder usar. Infelizmente, não sei, essa avaliação não é o caso de fazer agora. Em São Paulo aconteceu uma coisa muito curiosa, porque fomos, no começo da década de 90, muito avançados nos equipamentos públicos na rede pública. E o Rio de Janeiro agora parece que está tendo um desenvolvimento de uma outra forma. E em São Paulo a gente está tendo guetos, exatamente como ela estava dizendo, que além do reacionarismo psiquiátrico, tem o reacionarismo psicanalítico. Então acho que é uma questão para a gente pensar. Bom, vamos terminar aqui. Agradeço a presença de todos.